Olá, boa tarde para você que irá participar da nossa live, assim como irá assistir a nossa live depois gravada. É um prazer estar aqui com vocês e a razão, né? Todas as lives que eu tenho preparado para vocês têm um porquê. Semana passada nós fizemos uma live sobre como educar os seus filhos de forma mais consciente, de forma resiliente e feliz. E hoje a nossa live vai ser sobre alimentação infantil, levando em consideração que uma mãe me mandou, né? Quer dizer, uma amiga mandou uma mensagem me perguntando se era correto castigar o filho porque ele não comeu. E quando eu recebi esse questionamento, né? Se era correto a mãe castigar um filho de 2 anos porque não comeu, eu falei, não. A próxima live vai ser com uma nutricionista para colocar para a gente aspectos da alimentação justamente para que a gente consiga lidar melhor com os nossos filhos, com os nossos pequenos. Então eu estou aguardando a Karina, ela pediu a solicitação aqui, porque ela pedindo a solicitação a gente já inicia. Seja bem-vindo Marmoraria, Predileta, Elaine, Lidiane. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alimentação infantil, quiser deixar sua pergunta, no momento da live ou até mesmo depois, a gente se compromete a responder cada perguntinha, tá certo? Estou aguardando ainda a Karina para que ela possa pedir a solicitação para a live de hoje. Enquanto isso, dá tempo também de convidar outras mamães para virem participar com a gente. A Karina já entrou, só estou aguardando a Karina, então, enviar a solicitação. Karina? Então, aperta aí para a gente participar ao vivo juntas. Bora lá, bora lá. Tem muita coisa legal pra gente conversar hoje, né? Muita pergunta interessante que as mamães fizeram, né? E a gente vai estar debatendo, vai estar discutindo aqui. Karina, estou à sua espera. Você precisa apertar pedir para participar ao vivo. Isso mesmo. Que prazer estar aqui com vocês, gente. É um super prazer mesmo. Olá! Eu estava esperando você. Eu estava esperando você me enviar o convite. Aí eu falei, não sei se eu aperto, não sei se eu espero ela me chamar. E para mim tinha ficado travado. Ah, se não, na verdade, é sempre o participante que envia o convite, né? Então, mas para mim estava travado, estava parado. Sua imagem ficou só um círculozinho e você ficou sem conversa mais nada. Aí eu não sabia se você estava falando, se você estava me chamando. Aí eu saí e entrei de novo, deu certo. Ai, que bom! Então, assim, eu quero agradecer de coração, assim, Karina, por você ter aceitado esse convite, né, para falarmos hoje sobre alimentação infantil. A gente sabe que nossa, tem muita coisa para ser falado, que é um dos é complicado, né? É um assunto que muitas mães ainda passam. É um assunto que a gente, enquanto mãe, para os nossos filhos, gera muita dúvida, né?
Nós precisamos de ajuda, na verdade, né? Enquanto Sim. mãe, todos nós, né? Profissionais ou não, nós precisamos dessa ajuda com relação à alimentação. A alimentação é uma coisa que muitas vezes a gente não dá tanta importância, a gente deixa a alimentação como um segundo plano na nossa vida, mas na verdade a gente precisa da nossa alimentação para ter mais qualidade de vida, para ter saúde, né? E para conseguir ter aí mais energia, mais disposição para esse tempo corrido, né? Esse dia a dia agitado que a gente está vivendo. A alimentação ajuda Sim. bastante, assim. Ai, que legal. Karina, mas se apresenta então para quem está te assistindo, né? Quem é a Karina? Com que você trabalha? Fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou nutricionista, eu tenho mestrado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, tenho especialização em nutrição clínica, nutrição esportiva, tenho uma formação em personal diet, que é um trabalho de atendimento domiciliar, que oferece treinamento para funcionárias, ou até mesmo auxiliar a dona de casa com receitas simples, mas saudáveis. Uau! Isso. E daí eu ajudo as pessoas que buscam por uma alimentação saudável e também aquelas que precisam de ajuda com relação ao emagrecimento. Ó, não é? A Karina é top das tops, hein? Olha lá. Bom, Karina, antes de começarmos, eu estava explicando que todas as minhas lives, elas não são pensadas de qualquer jeito. Tem um porquê. Semana passada eu fiz uma live, né, sobre como criar, educar filhos resilientes e felizes, né, em razão de um questionamento que uma mãe me fez. E a nossa live de hoje, ela também está embasada em um questionamento que uma mãe me fez ao observar uma outra. E eu gostaria de começar exatamente do começo, que é essa questão. Ela me perguntou assim: é normal uma mãe castigar o filho de 2 anos que tem o hábito de jantar, mas naquele dia não quis jantar? É normal pôr de castigo e bater numa criança porque ela não quis comer? Então, isso me impactou muito. E eu gostaria, então, que você falasse um pouquinho dessa parte nutricional e depois, né, eu complemento da parte psicológica. Uhum. Não, isso não é legal, isso não é correto, vamos dizer assim, né? Nem se a criança está ali com o hábito, né? Às vezes já tem muitos dias que a criança está fazendo isso, né? Deixando de se alimentar, não é correto que a gente venha bater para que a criança coma, né? O nosso laço com a alimentação ele vem desde a barriga da mãe, né? Ali a gente está sendo gerado e alimentado. E depois nós temos um vínculo que começa na amamentação, né? Do lado externo, quando a criança sai, né, da barriga, é um vínculo de carinho, de amor, de prazer. Então a alimentação, ela tem que ser um ato de prazer, né? A criança tem que estar inserida, nós adultos também temos que estar inseridos em um ambiente acolhedor, em um ambiente mais limpo, mais sereno, né? Para aquela alimentação trazer um certo conforto, trazer o prazer, né? Alegria, porque senão essa situação pode trazer problemas piores mais tarde. Se isso permanecer, pode ser que essa criança cresça com uma certa compulsão, porque aí ela acha que ela é obrigada a comer. Ela pode colocar essa alimentação também nos sentimentos. Quando ela passar a ter determinados problemas, ela acaba que utiliza da alimentação por não saber lidar com aquele problema. Então aí ela vai buscando, achando que esse comer forçado, esse comer compulsivo é que vai estar
auxiliando, né? Então, não, é preciso analisar ali, ver o que está acontecendo. Talvez a criança nem quis comer no jantar, porque pode ter comido um pequeno lanche pouco tempo antes do jantar. Então, acaba que atrapalha. A criança tem um estômago menor do que nós adultos. Nós adultos Sim. conseguimos comer uma coisinha, olhar e falar assim: ah, eu não tô com fome, mas eu vou comer mais um pedacinho. Criança não é assim. Eles têm uma quantidade limitada que eles conseguem. Sim, nossa, exatamente. Quando eu recebi essa mensagem, eu falei, meu Deus, quanto problema a gente causa na criança. Porque assim, o nosso objetivo é que ela coma, mas eu vou Uhum. lá, castigo e bato. Isso automaticamente ela pode associar a alimentação a algo negativo, né? Isso. Porque eu apanho porque eu tenho que comer. E eu sou psicóloga, no consultório eu vejo vários pacientes utilizando da comida como uma estratégia compensatória. Então eu como porque eu tô triste, eu como porque eu briguei com a namorada, eu como porque eu tô com raiva, né, Karina? Tá cheio Então, de pessoas tá passando por che- exatamente. E provavelmente a criança não morreria de fome porque ela ficou sem uma alimentação. A gente não, tem fome, a gente come. A gente não tem fome, não come, isso mesmo, né? né? Quando esse não comer tá muito espaçado, já tá gerando, já tem ali longos, né? Já tem 15 dias que meu filho não come, já tem uma semana que meu filho não come, já tem 5 dias que meu filho não come, tá acontecendo alguma coisa, né? Então aí a gente Sim, tem que investigar o que que tá acontecendo. Mas bater nunca é a melhor estratégia. E nem incentivar obrigando, né? sim. Obrigar também não é a melhor saída para quem quer ter uma alimentação mais saudável, não é? Perfeito. Karina, é assim, né? Quando a gente tem os nossos pequenos, nossa, eles comem muito bem, né? Eles comem tudo que a gente dá. Né? Come legume, come fruta, come verdura, a gente bate, faz suquinho, faz papinha. E aí você fala, nossa, meu filho come tão bem. Olha que maravilha, ele vai crescer gostando de tudo. E aí acontece meio que o contrário. Eles vão crescendo e eles vão selecionando muito as coisas e deixando de comer muita coisa no decorrer do caminho. Então, como é que a gente pode fazer para que os nossos filhos tenham mais prazer em comer frutas, verduras, legumes? Tem até uma mamãe aqui perguntando: tem uma dúvida. Como incentivar a criança a experimentar novos alimentos? Então, maravilha, Marina. Bom, a primeira coisa que é necessário fazer é a criança ter a experiência dos pais em casa. Muitas vezes nós não damos aos nossos filhos, nós não oferecemos aos nossos filhos o modelo. Então, se eu vejo os meus pais sempre consumindo saladas, frutinhas inteiras ou picadas, suco de frutas, e incentivando isso, com certeza eu vou também querer. É lógico que a criança vai crescendo, ela vai tendo ali, vai selecionando mais, né? é, é da nossa, é de nós humanos, nós estamos crescendo, né? E aí as crianças juntam com os colegas de escolinha, aí já começa ali a partilhar, né? O que o outro está Sim. comendo, então eu também quero aquilo, e talvez aquele colega não come tão bem, então eu passo a querer também comer aquelas coisas para experimentar. Então, eu tenho que ter uma estrutura de alimentação legal na minha casa. Se na minha casa é só fritura, é só massa, é muitos industrializados, é só comer fora, então isso não vai trazer para mim, eu não conheço essa realidade, entendeu? A criança não conhece essa realidade. Então, para ela, ela não consegue estar inserida em uma coisa que não faz parte do mundo dela.
né? Uma vez eu tive um cliente que ela levava o filhinho e aí ela chegava para mim no consultório e falava assim: é seu, tá entregue, né? E a criança estava com excesso de peso. E assim, Sim, precisa dos pais ajudar, né? sim, Precisa de ter ali aquela alimentação. Então, assim, se eu quero que o meu filho coma, eu também tenho que comer. Então, se eu não como, eu tenho que procurar ajuda de uma pessoa que pode me auxiliar para que eu também consiga comer aquilo ali, né? Para que não seja algo difícil para ninguém. Mas não adianta eu sim. querer só que a criança faça. E aí, esse menininho, ele saía do consultório, quando ele voltava, ele virava para mim e falava assim: tia, minha mãe saiu do consultório, passou lá no supermercado, comprou uma pizza pra gente almoçar para ir para a escola. Então, Ah, assim, todo aquele trabalho que a gente tem ali no consultório, de nada adianta ser só com a criança, somente com a criança. São os pais que vão ter maior responsabilidade em auxiliar os filhos, né? sim. E aí uma coisa também que é bem interessante é trabalhar as brincadeiras, brincadeiras com alimentos, né? Vamos fazer um suco? Me ajuda? Eu pico e você espreme. Eu vou picar tudo e você coloca no liquidificador e liga. Vamos fazer uma receita? Pega para mim isso, pega para mim aquilo, né? E isso vai criando vínculo com o alimento, vínculo de amor, de afeto, e a criança vai se interessando por aquilo também, né? E aí ela vai falar: nossa, o que será que nós vamos fazer hoje de diferente? Aí a criança mesmo já começa a propor, né? Vamos fazer assim? Vamos fazer. E aquilo, aquelas novidades vai tornando rotina, hábito da alimentação da criança, né? Ai, olha, que bacana. A gente sempre costuma falar, né, em relação aos comportamentos, que a gente precisa ser o modelo e o espelho para os nossos filhos, porque eles nos imitam, né? Nós somos esse espelhamento. E que Isso. engraçado, até mesmo na alimentação, então os filhos precisam nos ver comendo para que eles tenham esse prazer, esse gosto. Uhum. É Isso isso? mesmo. Isso mesmo. E assim, como fazer com que os nossos filhos, então, comam bem sem forçar? Você já falou aí, né? Que os pais precisam ser o modelo, mas a gente se depara, infelizmente, com pais que faz chantagem. Ah, se você não comer, você não vai assistir TV. Se você não comer, você não vai ter a sobremesa. Então, a criança acaba comendo, mais uma vez, ó, tô comendo sem querer comer, né? A criança acaba comendo porque ela quer sobremesa, Uhum. ou porque ela quer assistir a TV, ou por qualquer outra razão. Então, como que a gente pode, Karina, fazer com que os nossos filhos comam sem forçar a barra? Olha, esse é um trabalho de formiguinha. É de formiguinha mesmo. Ele tem que começar lá na introdução alimentar e assim, dedicação. Eu vejo muito assim que nós, mães, nós estamos numa correria constante, né? Sim, Mas nós precisamos ali determinar, eu penso dessa maneira, determinada fase da nossa vida, eu acho que a gente tem que dar prioridade para algumas coisas, né? Então, assim, a gente tem que ver como que eu consigo auxiliar o meu bebê para que ele tenha uma boa alimentação, desde a introdução alimentar e vir com. É uma construção. Então, assim, pode sim. ser que tenha mães que esteja aqui nos assistindo e pense assim: nossa, eu não fiz isso, então agora não tem mais jeito. É uma construção. Então, você começa hoje que você vai construindo de formiguinha esse passo a passo, né? Que você vai conseguir com sucesso mudar a alimentação da sua casa, da sua criança, né? Crianças que às vezes estão com problemas de diabetes. Está tendo muitos casos de diabetes, hipertensão e obesidade com crianças de 7 anos, 8 anos, 9 anos. Isso é muito grave,
né? Que somos Sim. nós. Não adianta a gente dizer que não. Somos nós, os pais, que somos responsáveis pela alimentação dos nossos filhos. Por mais que os nossos filhos fiquem, fica com a avó, fica com a tia, fica com a babá, mas somos nós que temos que direcionar. Talvez aquela pessoa mais velha não tenha o conhecimento que nós temos, né? Isso. E assim, muitas vezes nós vamos buscando o jeito mais fácil e mais prático. E eu acho que a gente busca, tipo assim, só por hoje, né? Por hoje eu vou comprar um todinho e uma bolachinha clube social de lanche. Amanhã eu arrumo porque hoje eu tô corrido. Aí amanhã você tá corrido de novo, aí você passa para pegar um Elma Chips, né? Eu ainda tô falando até marca. Você passa para pegar um salgadinho porque você precisa colocar um lanche e você tá corrido. Então, vai passando, vai passando. A hora que você vê, o problema se instalou, né? E assim, a alimentação é como a nossa vida. Com certeza você deve de falar sempre, né, do cuidado, do zelo, né, que a gente tem Sim. que ter com a nossa vida, com o relacionamento, né? É, entre Sim. pais e filhos, família. E esse mesmo amor, esse mesmo vínculo, esse mesmo afeto, ele deve ser dado na alimentação. E infelizmente, com a correria, com nós mulheres buscando nosso espaço, né, no mundo corporativo, né, empresarial, acaba que a gente deixa de fazer coisas que seria da nossa alçada. Então, Sim. eu tenho que fazer um planejamento, né? Colocar o que que vai ser, fica mais fácil. Você tirar 5 minutinhos ali do celular, 5 minutinhos da TV, não é? Deixa eu fazer aqui, o que que vai ser o lanche da escola? Porque aí está no Sim. seu campo de visão, você sai e faz compra num dia, aquilo ali está no seu campo de visão dentro de casa, não tem como você se perder, você faz o correto. Se não tiver no nosso campo de visão, a gente deixa para depois. E aí vai sempre Sim. ficando mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos na alimentação, mais ou menos nos nossos relacionamentos, mais ou menos no nosso trabalho, não é? Sim, com certeza. E é muito mais, né, Karina, entre nós do que nossos filhos. Vamos, às vezes, com essa correria, falta muita empatia. Porque vamos supor que você tenha chegado em casa agora e você já está satisfeita. E eu, Karina, vamos comer, come o pão. Ah, não quero, estou satisfeita. Ah, não, come o pão. Ah, não, Sibeli, mas eu já comi. Mas come, Karina. Então, quer dizer, eu não quero, eu não estou com fome, porque se eu tivesse, eu comeria um, dois, três, 10 pães, se fosse o caso. Sim. Então, às vezes, falta a gente olhar para os nossos filhos com a cabecinha deles, com as escolhas deles e os sentimentos deles. Porque E é muito mais, eu falo que é muito mais dos pais, porque é a gente que se descabela, é a gente que se desespera por causa disso, né? Perde a paciência porque eles não comem. Aqui em casa eu tenho o hábito de, assim, filho, vamos comer? Se eles não querem comer, eu fiz uma pós-graduação em crianças e adolescentes, terapia cognitiva com crianças e adolescentes. E nessa pós teve uma aula sobre transtorno alimentar. E essa aula marcou tanto para mim que a seu partir volume está daquele momento. fechado. Hã? Seu volume diminuiu. Diminuiu? Você não Ué? colocou alguma coisa em cima aí, não? Ah, Não. tá. E aí, depois dessa aula, eu mudei a minha forma de pensar, de enxergar as coisas. Então, se meus filhos estão com fome, eles vão comer. Se eles não estão com fome, eles sabem que na geladeira tem o que comer, que no armário tem o que comer, e que no momento oportuno em que eles estiverem com fome, eles vão pedir. E também eu falo assim: olha, coma o que a sua barriguinha aguenta, Uhum. né? E aí eles deram lá 2 colheradas, ok, para eles foi suficiente e isso para mim basta. Tô certa? Assim, é importante manter horário para as refeições, né? Sim.
A gente faz aí de 4 a 6 refeições por dia. As Sim, principais refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, são as 4 principais refeições. Nós temos que fazer essas certo. refeições, né? É normal que eu levante, esteja com fome, e depois já está na hora do almoço, então eu já tenho o hábito daquele horário, eu já vou estar com fome, né? A gente pelo menos espera, né? Sim, Está na hora do lanche da tarde, eu já estou com fome. Só que pode ser que antes do almoço eu tenha comido alguma coisa e aí eu não tô com tanta fome assim. Os dias que são sim, mais calor também, às vezes a gente não tá com tanta fome. Tem que olhar o que que tá acontecendo ali por perto, né? Tá calor, eu não tô com fome de talvez comer um pão com leite e um chocolate, sim, né? Talvez eu vou querer um suquinho. E é igual você falou, tem na geladeira, filho, né? Então vai ficando maiorzinho, vai ficando independente, né? Meu menino sim, é assim, mãe, quero comer alguma coisa. Aí, às vezes, ele diz, se arruma pra mim? Senão, ele mesmo vai. Ele fala, mãe, quero comer alguma coisa. Deixa eu ver o que que tem. Ah, mãe, tem sim, maçã. Eu vou picar uma maçã pra eu comer picadinha. Eu vou pegar um suco. Aí vai lá, já pega o copo, já põe suco. E se deixar, aí já tá agora começando a pegar liquidificador, já quer bater vitamina sozinho. Com 7 anos. Então, tem que ir incentivando. E ter o horário para as refeições, né? Ah, mas sim, chegou o almoço e aí não tá com fome, eu vou obrigar? Não. Olha o que que aconteceu, né? Comeu alguma coisa? Às vezes acontece muito isso com crianças pequenas. Acorda sim, tarde, aí não tem apetite para o café da manhã. Até adulto, tem adultos que às vezes acordam e não tem apetite para o café da manhã. Daí a gente sim, vai e oferece biscoitinho, bolachinha, mamadeira. E aí o almoço em entendi. casa fica pronto 11 horas, 11h30. Então, aquele biscoitinho, aquela bolacha, aquela mamadeira vai atrapalhar aquele almoço. Não adianta você Sim, pensar que a criança vai comer toda a refeição do almoço dela, porque não vai, e às vezes nem vai querer o almoço. Então aí os pais ficam preocupados, falam: meu filho não está comendo. Mas na verdade sim, você deu uma madeira, biscoito, bolachinha. Então assim, mas aí ele estava com fome. Então é uma coisinha pequena, um pouquinho de suco, que líquido vai fazer a digestão mais rapidinho. É uma frutinha menor, né? Porque o horário do almoço já está próximo. Agora, se o horário sim, já está mais estendido, aí eu já posso fazer um lanchinho mais reforçado ali no meio da manhã, para que naquele momento a criança tenha fome, né? E assim vai com todas sim. as outras refeições. Tá. A Maíra está perguntando aqui, seja bem-vinda, Maíra. O que você acha, Karina, sobre as gelatinas? As gelatinas já foram muito utilizadas, assim, né? Eu lembro que quando eu me formei, há 17 anos atrás, a gente indicava muito gelatina nos planos alimentares. Né? E aí a gente ainda falava, porque os estudos mostravam isso, né? Que era interessante para dar saciedade, que ajudava na produção de colágeno, né? Só que hoje a ciência já evoluiu e nós também evoluímos, porque nós sabemos olhar o rótulo. E eu até fico curiosa que eu falo, gente, eu queria ter um rótulo antigo para me ver se tinha alguma coisa de diferente ou se era a gente que falava errado. Porque a gelatina, se for olhar nos ingredientes, como que a gente vai olhar? Olhando nos ingredientes. Qual o primeiro ingrediente? Na maioria das vezes é açúcar. Gelatina só tem açúcar e corante. Então, Sim, gelatina não é um alimento. Gelatina não tem nutriente, não tem nada. Né? Mas eu vejo lá, às vezes, né? Tô supondo aqui, tem vitamina A, tem vitamina C. Isso não é do alimento. Isso é a indústria que vai inserir para ficar vitaminado, né? Mas o nosso organismo não consegue absorver de uma forma tão legal quanto comer alimentos de verdade, entendeu? Então, assim, eu não coloco mais, muito raro eu colocar uma gelatina, porque acaba que, assim, coloca todos os dias, tá? Tipo, vou dar sim, gelatina hoje, vou dar gelatina amanhã. Então, aí a criança tá comendo só doce, só açúcar, açúcar, açúcar. Não tem nutriente. Então, assim, mas eu faço gelatina na minha casa.
uma vez por semana, né? Ok. Mas, tipo, come gelatina todos os dias, come gelatina o mês inteiro, não é legal. Não é uma opção legal, não. Né? Aí, antes, ficar com sucos de fruta, fazer geladinho, sabe? Tipo, chup-chup, eu não sei como é que chama aí, aqueles que Juju, coloca no saquinho. Juju. Aí, sacolé. Aqui a gente fala Juju. Ah, então. Faz esse de sucos de fruta, dá para fazer com iogurtes de sabores também, iogurte de morango, iogurte de coco, né? Faz o picolé na forminha, compra as forminhas e faz os picolézinhos. As crianças também gostam disso, porque às vezes nem não toma o suco, mas o fato de ser um picolézinho, aí ele quer chupar, o fato de ser ali o sacolé, ele também quer, né, consumir. A gelatina não é legal. Certo, muito bem. Bom, eu tenho um grupo de mães que é o Educando com o Coração, né? E eu coloquei sobre a nossa live lá, e a Cris deixou uma perguntinha. A filha dela vai para o colégio. E às vezes a gente não sabe, né? O que colocar na lancheira? Que lanche eu posso levar para a escola, já que são todos os dias? Você teria assim dicas, ideias para essa mamãe, para que ela faça a lancheira de uma forma mais saudável, de uma forma mais nutritiva? Uhum. Olha, sempre colocar sucos, uma bebida, né? Eu falo sucos porque tem escolas que não tem geladeira para colocar um iogurte, para colocar um leite. Então, leite, iogurte, queijos, pode ser coisas que podem estragar com facilidade. Mas se na Sim. escola tiver jeito de deixar, né? Tem algumas escolas que tem para armazenar, então uma bebida, né, na lancheira, um lanche energético, também uma opção energética, que seria aí um pãozinho recheado com carne moída, um biscoitinho de polvilho, Olha, um sanduichinho recheado de queijo com requeijão, talvez aí colocar até um pedacinho de alface, uma rodelinha de tomate, se a criança gostar. Frutas, né? Uma uva, um morango, uma maçã. E assim, todos os dias eu coloco banana para o meu filho na lancheira. Procura assim, ó, segunda banana, terça maçã, quarta laranja. Ai, meu filho não come laranja. Faz uma listinha de qual as frutinhas que ele come. E certo. aí, do que ele gosta, você coloca cada dia uma cor diferente, porque isso vai oferecer nutrientes diferentes se tiver cores diferentes, né? Tanto para o suco de fruta quanto para a frutinha mesmo para o consumo. Então, sempre ter uma bebida e um lanche energético. Se precisar de um lanche maior, complementa aí com uma frutinha. E no caso, quando Opções de você bolo fala simples suco, também, bolos simples caseiros. Tem muitas mães que gostam de fazer bolo em casa. sim, sim, Eu dou bastante preferência para os alimentos que a gente faz em casa, do que esses que a gente compra de pacotinho. Às vezes as pessoas viram para mim e falam assim: mas eu compro aquele pãozinho tipo de batata no supermercado, que é feito no próprio supermercado. Ainda assim, eu prefiro esse que foi feito no supermercado do que aquela do pacote fechado, tipo bisnaguinha, sim, por exemplo. Por sim. quê? Porque aquele que foi feito ali no supermercado ou na padaria, ele tem validade para estragar. Ele vai ficar Hum, ruim ali com uma semana, com 5 dias. E aquele do pacote, ele vai durar meses e meses. Então, foi inserido muitos ingredientes que não são saudáveis, que são industrializados mesmo, e que não é legal para nossa alimentação, tanto das crianças quanto dos adultos, né? Então, dá sempre preferência por alimentos que são de fabricação tipo caseira, né? Pãezinho certo, tipo caseiro, bolos mais simples, né? Sem recheio, sem sim, tantas coberturas, né? Mas de vez em quando legal. também, tipo, uma vez por semana, fazer um bolo com uma caldinha de chocolate, que as crianças gostam tanto, né? Um bolo de chocolate, um bolo de cenoura. Isso não tem problema, né? O que vai ter problema é aquilo que come ao longo
da semana, né? Durante o dia completo ali. É isso que a gente tem que olhar. E aí tem que ter um planejamento simples, pelo menos, para não extrapolar. E quando você fala em suco, Karina, suco natural, né? Suco de saquinho, não. Suco natural, suco da fruta, da Da fruta. fruta. E aí a dica que eu sempre dou assim para as minhas clientes é de tirar um dia para fazer as compras, o dia que você vai mesmo no supermercado ou no sacolão, ou na feira, e daí você já compra lá, vamos supor, maracujá, abacaxi, morango, você já higieniza, tira as cascas, pica, coloca tudo no freezer, pode colocar em saquinhos, ou talvez se você tiver uma vasilha plástica que você pode pôr um pouquinho de cada, e ali você vai tirando e utilizando durante a semana para você bater o suco, que fica bem rapidinho. Porque talvez tipo, você está naquela correria do almoço, ainda tem que descascar o abacaxi para fazer um suco, não faz. Já deixa assim, porque aí é simplesinho. Você pega, colocou no liquidificador, no processador, colocou água, bateu, tá pronto. E aquelas mães que têm um freezerzinho maior, né, mais disponibilidade de espaço, pode fazer os sucos e congelar. Eles podem ficar congelados prontos por 30 dias de fruta. Uau! E hoje a gente quer, Karina, praticidade, né? Isso. Praticidade. Tudo que for mais fácil e ajudar na organização da rotina é o que a gente precisa, né? Uhum, com certeza. É, a Vânia está perguntando o que é mais prejudicial, suco de saquinho ou refrigerante? Todos dois. Não tem nem como escolher ou um ou o outro. Por quê? Suco de saquinho, aquele pozinho, ele é apenas corante artificial, né? Aquele sabor ali, ele é um sabor artificial, né? É um pó coloral, assim. É um pó mesmo, né? Uma Sim, tinta de cor. E aí o sim, sabor artificial. Acrescido de outras coisas que não fazem bem para a saúde. Talvez um ciclamato de sódio, que é um adoçante, e aí ele tem sódio, então vamos supor, se tiver com uma pressão alta, a criança estiver com uma pressão alta já não pode, esse suquinho. E tem muitos trabalhos mostrando que esses corantes também de alimentos industrializados, eles levam as crianças a uma certa hiperatividade. Né? Elas ficam mais agitadas, mais ansiosas, né? A alimentação mais industrializada em si, ela não hum, é legal para a saúde. Nossas células não reconhecem, né? Nosso corpo é uma máquina, né? Que está sim, trabalhando ali. E ela já nasceu já para consumir alimentos. Antigamente, não tinha supermercado. Tinha que colher, né? sim, E o refrigerante? Por que que, assim, o refrigerante também não é legal? Ele também é um alimento totalmente industrializado. Não é colocado nenhum ingrediente nele ali que veio da natureza. Então ele é sim, totalmente industrializado. Sem contar que vai ter, vamos supor, o refrigerante à base de laranja, ele vai ter o corante também, né? Aquele corante laranja. A Guaraná e a Coca-Cola tem corante caramelo, que já é um corante que tem vários estudos mostrando que é cancerígeno. Então, assim, muitas sim, vezes a gente faz, né, uso de refrigerante à base de cola, refrigerante Guaraná com frequência na semana e não é um alimento legal. Eu acho que pode dar aí mais ênfase para uma aguinha de coco também, que as crianças costumam gostar bastante. E o suco de frutas. E se fizer desse jeito, talvez da primeira vez, da segunda, você vai pensar, ai, é meio complicadinho picar frutas e guardar. Mas depois você acostuma e aquilo ali fica simples. E fica bom para sim. todo mundo. Fica toda a casa fica com saúde, né? É o que importa. Exatamente. Que é o que a gente precisa, né? É, E, na verdade, assim, Karina, por exemplo, como que a gente, porque assim, a gente vê que hoje as crianças estão muito seletivas, muito, e se recusam até a experimentar coisas novas, né?
Às vezes a gente até tem uma rotina de comer verduras, de comer frutas, de comer legume. A gente tem essa prática em casa, mas os nossos filhos deixam de experimentar ou são até resistentes ao novo. E uma mamãe, a Adriana, ela me mandou uma perguntinha que eu achei bastante interessante também, perguntando como que a gente sabe que o nosso filho está com recusa alimentar e como resolver esse problema, porque ela está suspeitando que o filho dela, o filho pequeno, esteja com recusa alimentar. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, a recusa alimentar tem que ser feita uma avaliação de um profissional mesmo. Por quê? Como a gente já falou aqui em outra questão anterior, né, outra pergunta, pode ser que a criança esteja recusando porque ela comeu antes. Agora, a recusa de determinados alimentos, isso está muito voltado para aquilo que eu aprendi a comer e para aquilo que eu tenho o hábito de comer. Então, Sim, assim, se a gente faz uma introdução alimentar legal, trabalhando ali os sabores diferentes, as cores diferentes, a criança tende a ter uma seleção melhor, né? E aí depois a gente vai passando por fases. E aí foi aquilo que também já foi falado aqui. A criança vai crescendo, vai entrando ali no meio, né, dos coleguinhas, vai inserindo na sociedade, vamos falar assim. Então, ele já vai tendo escolhas daquilo que ele está vendo, né? sim, Então, assim, é preciso fazer uma avaliação para saber se essa recusa é de algum problema de saúde ou se é pelo fato daquilo que ele é habituado a comer, né? Eu vejo muitas mães que às vezes fazem o seguinte: começou a introdução alimentar. Aí vamos sim, supor, hoje eu dei mamão. Eu dei mamão, ele fez careta, né? Não gostou. Aí eu dei banana. Ai, banana, ele gostou. Aí eu vou, sim. então, amanhã eu dou banana, depois eu dou banana, depois eu dou banana. E aí eu não volto com a mamão de novo, porque fez caretinha. Só que o bebê, ele tá acostumado só com gostinho, o do peito ou da mamadeira. Então, quando ele faz careta, não significa que ele não gostou, significa que ele tá querendo reconhecer ali, entendeu? Para ele pode ser mais azedinho, pode ser mais docinho. Então ele recusou hoje o mamão, mas aí passou 3 dias, eu vou tentar o mamão de novo, né? Sim. E aí é isso que vai fazer a criança escolher ou selecionar aquilo que ela vai comer. Então, se aí eu vou achando difícil, ele está recusando, eu vou oferecer mamadeira, mamadeira. Ou então vai crescendo, tirou a mamadeira e começa a oferecer pão. Ou então biscoito. Eu vejo muito isso. Não sei se é o perfil das mães que estão com dificuldades. Mas aí vai dando isso. Ah, porque meu filho não come, então eu vou e dou pão. Então, assim, Sim. então você não está trabalhando a favor dele comer. Você está trabalhando somente inserindo um alimento para ele não passar fome. Né? Só caloria ali. E aí, assim, é um trabalho de dedicação e, assim, de ambiente. Então, assim, tem que ver se essa mãe, se ela está dedicando mesmo de inserir alimentos diferentes, ou se o bebê, a criança, está recusando e ela está oferecendo opções mais simples. Porque também acontece muito das crianças ficarem mamando mamadeira até mais velhinhos, né, Sim. maiorzinhos, e aí depois, na hora que vai oferecer alimentos que tem que mastigar, que tem que, né, colocar pedaços na boca, sujar, eles não querem. Aí eles recusam, porque a mamadeira é fácil e geralmente as mães fazem até um buraquinho maior assim no bico da mamadeira, pelo menos aqui na minha cidade tem muito disso. Não sei se aí no estado de São Paulo tem. Nós estamos no interior de Sim, Minas. sim, Faz um buraquinho maior, assim, para poder sair sim, mais leite. Então, sim, aquilo ali tá fácil para a criança. Ela vai querer o que é fácil para ela. Assim, ó, vou colocar a minha situação, olha, como nutricionista. O meu filho, quando ele começou na introdução alimentar, comia de tudo.
Podia pôr, as mamadeirinhas dele era leite batido com frutas e um pedacinho de cenoura, um pedacinho de couve, um pedacinho de gengibre, quando era com frutas. As papinhas era feita com um macarrãozinho integral. E aí ele foi crescendo e comendo de tudo, de tudo, de tudo. Até pouco tempo atrás. Assim, ele tá com 7 anos. Até Sim. por volta dos 5 anos, ele comia de tudo. A única coisa que ele não gostava era bacalhau. E aí, até comida japonesa, se você der, ele ama. E aí, lá na casa da família do pai dele, eles já têm restaurante, já tem mais acesso a sorvete, refrigerante. E lá tem muitos meninos, muitas crianças. Balas, muito açaí desses embalados de Sim. supermercado. Então, ele voltava de lá com uma sacola de bala, de pirulito, de chiclete, de refrigerante, e eu tinha que guardar, porque senão quer comer tudo de uma única vez. Sim. Então, agora eu estou vendo uma recusa na alimentação dele, mas por quê? Porque ele está achando mais fácil aquilo que ele está vivendo lá do que de cá. Entendeu? Sim. Sim. Então, assim, vamos supor, chegou da escola lá, pega um pacotinho de bolacha, pega um pacotinho de salgadinho. Que é mais Criança atrativo, gosta. né, Karina? Hã? Claro. Que é mais atrativo, claro. Criança gosta, né? E aí, como é que faz? Então, assim, eu estou vivendo isso, mas quando ele me vê fazendo sucos, dietinha para minhas clientes, aí ele também quer ir para a cozinha, aí também ele quer fazer o suco dele, aí ele quer fazer a vitamina dele, entendeu? Por quê? É o exemplo. Aí ele começa Sim. a ver a rotina do lado de cá, aí ele insere nisso. Então ele ainda Sim. está dividido. Ele conhece um lado e ele conhece o outro, né? E aí Sim. eu tenho que trabalhar o lado que bom que ele também conhece, porque a gente não vive sem isso, né? Sem essas balas. Isso está inserido no nosso meio, Sim. mas a gente tem que Sim. buscar o equilíbrio, né? Então assim, eu preciso de trabalhar para que ele vai crescendo e ainda goste de frutinhas e ainda goste de verduras e não que ele largue tudo, né? Para ficar comendo Sim. só biscoitinho, só bolachinha, só pãozinho. Então, Não assim, dá, é né? um trabalho constante. Quando a gente percebe que está tendo ali algum probleminha, a gente tem que ir dando uma olhadinha, né? O que eu posso fazer hoje para melhorar a alimentação do meu filho, Sim. né? Sim. É um suco? É uma frutinha? Né? É uma brincadeira, né? Acho que as brincadeiras, assim, são o que mais chama a atenção das crianças. As crianças gostam de brincar. Quando eu vou fazer Ah, culinária nas escolas, nossa, elas pulam no meu pescoço, elas me abraçam. É o maior carinho, é muito gostoso. sim, eu Mas imagino. elas estão tendo atenção voltada para elas, né? O que você vai Sim. escolher? Vamos fazer um sanduíche? Você tem que escolher 5 cores. Eles escolhem beterraba, eles escolhem cenoura, eles escolhem milho. A professora fala, Karina, a mãe falou que ele não comia nada de verdura e ela vou fazer foto para ver ele comendo sanduíche. Mas por quê? Porque ele teve uma brincadeira, todos os coleguinhas estavam comendo, né? Então, assim, se Sim. nós pais estamos comendo, né? Ou se a gente vai brincar ali naquele momento, ele também, a criança entra na rodinha, né? Na roda, né? É, se motiva, né? Isso. Se motiva. Karina, ai, que delícia de live. Mas, olha, a gente não conseguiu, tem algumas questões ainda. E aqui no Instagram, 1 hora de live, eles já Encerra. desligam automático. Então, na verdade, faltam 10 minutinhos, 8 minutinhos para a gente terminar. Então, assim, ainda tem algumas perguntas pendentes. Mas como aqui não vai dar tempo, vamos gravar. Eu vou fazer um bate-papo com você, de repente. Vou gravar eu pergunto, você responde, para a gente poder mandar para as mães, porque foi bem bacana, porque teve a participação delas, né? Em relação ao nosso assunto de hoje. Mas eu gostaria de te agradecer imensamente. Foi assim maravilhoso, maravilhoso.
Eu acho assim que a alimentação, né, o aspecto do comer, o aspecto psicológico, eu acho que é uma união maravilhosa. A Jaque está falando, deixa dicas de lanches para levar para a escola. Jaque, a Karina já deixou dicas, foi até a Tá no seu pergunta da mamãe, grupo? Ela faz parte do Cristiane. seu grupo? Ela, não, na verdade ela foi a minha convidada da semana passada, a Jaque. Ah, tá. Porque de repente eu podia ceder aí um cardápio de lanche escolar para as suas mamães, Uau, maravilha! Do meu grupo eu vou amar. tá? A gente programa depois no WhatsApp e você passa a informação para elas, tá? Uau, que maravilha, que maravilha. Mas assim, muito obrigada. Foi um super prazer estar aqui com você hoje, né? Que você continue sendo essa profissional exemplar, é, assim, uma parceira, né? Para mim já aqui está no meu coração e eu agradeço pelo seu sim para o nosso encontro de hoje. E gratidão a todos vocês que passaram por aqui. A gente conseguiu responder as perguntinhas, foi muito legal. Então, como houve essa interação, as outras perguntinhas acabou ficando, mas Hum. muito grata pelo Eu nosso também agradeço papo. muito pelo convite, viu, Cibele? E assim, eu peço desculpas porque talvez eu falei muito, mas Não, não tem como falar do que comer se não falar um pouquinho do comportamento, sim. porque as escolhas alimentares, elas estão totalmente junto com o comportamento, né? Tanto para as crianças quanto para nós adultos. E assim, vejo inúmeras pessoas no meu consultório, adultos, com problemas no comportamento alimentar, né? E isso Sim, também é tudo influenciado pelo meio que a gente está vivendo. Às vezes, né, famílias que às vezes estão passando por problemas, sim. brigas, né? Uma rotina ali estressante. Então, né? Ansiedade. Aí, tipo, ai, Karina, então alimentação saudável não é possível, não acontece? Sim, é formiguinha. Sempre pensa assim, que eu vou fazer hoje na alimentação do meu filho para ela ficar mais saudável? Pensa numa coisinha, uma coisinha que você fizer. Ah, ele não come fruta. Eu vou trabalhar essa semana para ele comer fruta, né? Ah, eu Sim. vou fazer suco, eu vou fazer uma frutinha picada, uma saladinha de fruta. Eu vou chamar ele para me ajudar. Vai trabalhando coisinhas pequenininhas que vai conquistando grandes coisas em pouco tempo, Com certeza, com tá bom? certeza. Então, muito Fica com obrigada, Deus. fica com Deus. E se alguém que for assistir tiver alguma dúvida, manda no nosso direct, no meu, no da Karina, que será um prazer responder. Claro. Beijinho, Beijo. beijinho. Tchau, Tchau, tchau. tchau.